Será que o Brasil, esse país tropical, repleto de florestas, fauna e vegetação, corre o risco de virar um grande e inóspito deserto no futuro? Não existe hoje uma única definição que consiga descrever todos os tipos de desertos que existem pelo mundo, já que existem vários diferentes, como o deserto do Saara, da Mongólia, da Patagônia, da Austrália, entre os mais de 20 desertos espalhados pelo planeta que chegam a concentrar cerca de 1/3 da superfície terrestre. Algumas autoridades reconhecem como deserto a região que fica abaixo de 400 milímetros de chuvas anualmente, enquanto outras autoridades reconhecem abaixo de 250 milímetros anualmente. Mas, de forma geral, a gente classifica como deserto uma região extremamente seca, sem uma boa disponibilidade de água para a maior parte das plantas conseguirem se desenvolver. E como nós estamos falando de intensidade de chuvas, para entender alguns dos grandes desertos do planeta, nós temos que olhar lá do céu e para o céu. Se a gente prestar atenção, dá para perceber que o planeta segue um certo padrão na distribuição de desertos. Vários dos maiores se encontram na margem dos 30 graus ao norte e ao sul da linha do Equador. Por exemplo, se a gente analisar a faixa de 30 graus ao norte do Equador, a gente passa ali pelo deserto do México, dos Estados Unidos, seguindo para o deserto do Saara na África, Arábia Saudita e parte da Ásia. Já na faixa dos 30 graus ao sul tem ali o deserto do Chile, da Namíbia na África, assim como o deserto da Austrália mais ao leste. E um dos modelos para explicar esse fenômeno são as chamadas células de Hadley. E não é uma explicação para todos os desertos, que ocorrem por diversas razões, mas é uma explicação para boa parte dos maiores deles. Isso é basicamente uma relação entre diferentes pressões atmosféricas gerada pelo calor e a incidência solar que faz um ciclo por onde o ar quente se alterna com o ar frio, fazendo com que a maior parte da umidade chova na região equatorial, sobrando pouco ou quase nada para as extremidades próximas dos 30 graus de latitude. Blá 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 blá, não entendi nada, Slow, explica melhor isso daí. Beleza, você sabe por que um balão voa? Porque quando você aquece os gases, você está injetando energia neles, fazendo com que eles fiquem mais agitados. Porra, caraca, tá quente aqui, hein, cara? Porra, não me encosta não que eu tô todo suado, porra, vou ficar aqui dançando na minha. Por isso o gás fica menos denso, mais leve, levando quem quer que seja para o céu. Agora, se esse ar começa a esfriar, ele vai se tornando mais denso e descendo novamente. Como a Terra não é plana, os raios solares incidem de forma diferente ao longo do globo terrestre. Enquanto mais para os polos, os raios solares se dissipam mais, fazendo com que as regiões fiquem mais frias. Na linha do Equador, o raio entra de cabeça, fritando tudo que tiver pelo caminho. Por isso o ar nessa região esquenta, ficando menos denso e subindo, enquanto vai se resfriando e se afastando da linha do Equador em um ciclo sem fim. Na atmosfera conhecida como célula de Hadley. Quando a gente aplica essa lógica com vapor atmosférico, fica fácil de entender que a água evapora no calor. E assim que começa a resfriar, tende a voltar para o seu estado líquido, gerando chuvas na região. O detalhe é que o que a gente observa é toda essa água do Equador condensando e chovendo ainda antes de se aproximar dos polos, fazendo com que toda essa faixa central fique rica em chuva e biodiversidade, enquanto os 30 graus para o norte e para o sul acabam resultando em secas e grandes desertos. E para quem quiser mais detalhes sobre a célula de Hadley, eu recomendo assistirem este vídeo aqui. E faz sentido quando a gente observa o Brasil e vê que é bem nessa região, nessa faixa equatorial, que está instalada a espetacular e maravilhosa floresta com a maior biodiversidade do planeta, conhecida popularmente como Amazônia. Mas agora, se esse fenômeno rouba as chuvas, gerando secas ao seu redor, por que no Brasil não existem grandes desertos no seu território? É óbvio, pô. Porque São Pedro não deixa isso acontecer. Caraca, mas quem é que foi que chamou esse cara aqui, hein? Uma das principais razões está na própria Amazônia. A gente tá falando de uma floresta de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, passando por 9 países, sendo 60% dela localizada dentro do Brasil. Essa floresta tem um número tão grande de rios e plantas ali evapotranspirando que gera o fenômeno popularmente conhecido como rios voadores, que é basicamente um rio que sobrevoa a floresta carregando uma quantidade absurda de água, tanto pela evaporação do Oceano Atlântico quanto pela transpiração dessas plantas que sozinhas são responsáveis por cerca de 20 bilhões de litros de água diariamente.
Pra ter uma noção, isso aí daria para encher cerca de 8.000 piscinas olímpicas todos os dias. E é aí que entra uma peculiaridade muito interessante do nosso continente. A América do Sul fica posicionada em cima de uma placa tectônica gigantesca chamada Placa Sul-Americana. Essa, como vocês podem ver, fica encostada na chamada Placa de Nazca, que se moveu na nossa direção há milhões de anos atrás. Esse contato entre as placas foi alterando a geografia do continente e levantando o que hoje pode ser considerado a maior cadeia de montanhas em comprimento do mundo. A famosa Cordilheira dos Andes é uma cadeia que vai desde a Venezuela até a Patagônia, atravessando o continente inteiro com uma altura média de 4.000 metros desde o nível do mar. Isso significa que nós temos uma espécie de barreira natural montanhosa e gigantesca na margem do continente que sem dúvidas interfere nas correntes de vento da região. Mais especificamente, a formação geológica dos Andes é um dos principais responsáveis por impedir que a umidade que passa pela Amazônia continue o seu rumo escapando para o Oceano Pacífico. Ao invés disso, todos esses bilhões de litros d'água acabam sendo redirecionados para serem distribuídos nas regiões centro, sudeste e eventualmente do sul do Brasil. Quanto é que nos períodos entre primavera e verão, essa massa se encontra com frentes frias do sudeste, se envolvendo em variáveis como os vórtices ciclônicos, formando a chamada Zona de Convergência Atlântico-Sul. E esse nada mais é que um corredor bizarro de nuvens, muitas vezes detectada facilmente por vários dias pelo satélite, distribuindo chuvas por toda a região centro-oeste e sudeste, variando tanto mais ao norte quanto mais ao sul, dependendo dos elementos que geralmente mudam todos os anos. Quem aí lembra no ano passado, no momento pico das queimadas, que foi detectadas cinzas nas gotas de chuva da cidade de São Paulo, oriundas dessas queimadas? Pois é, elas vieram de longe. O fato é que o mecanismo meteorológico que preenche a distribuição de chuvas e secas pelo Brasil é bastante complexo. Mas nós já temos conhecimento de alguns elementos que intensificam secas no país. No começo do século XX, por exemplo, um cara chamado Gilbert Walker se propôs o desafio de tentar prever o ciclo de correntes de ventos que ocorrem na região do Oceano Índico, mais conhecido como monções. Apesar dele não ter chegado a uma conclusão em relação a isso, seus estudos contribuíram muito hoje para que a gente compreenda a chamada célula de Walker. Basicamente, as águas quentes do Oceano Índico geram uma zona de baixa pressão atmosférica na região ali da Indonésia e norte da Austrália, enquanto surge uma de alta pressão na costa da América do Sul. Essa relação faz com que os ventos do Pacífico viajem em direção à América do Sul, impedindo a formação de nuvens de chuva que, ao longo de milhares de anos, contribuíram para a formação dos desertos do Chile e em Lima, no Peru. E enquanto parte dessa massa de ar retorna lá para os cantos da Austrália, de onde ela veio, outra parte continua seguindo pelo Brasil, passando pela Amazônia e alterando o clima do nosso querido Nordeste, dificultando que as chuvas da Amazônia cheguem até ele. Muito bonito, Oceano Pacífico, vindo atrapalhar o sistema de chuvas do povo nordestino, né? Geralmente, em ciclos que variam entre 3 a 7 anos, também costuma ocorrer o fenômeno conhecido como El Niño, que acontece pela combinação de inúmeros fatores, muitos ainda desconhecidos por nós, resultando em um aquecimento anormal das águas do Pacífico. E assim como ocorre na célula de Walker, o El Niño também acaba dificultando a formação de chuvas no Nordeste. Tá tudo bem. Daqui a pouco cai uma gota. Ou no caso da Laninha, que gera o resfriamento das águas do Pacífico, impactando diretamente no sistema de chuvas do sul do Brasil, muitas vezes prejudicando a economia local. Essa menina vindo atrapalhar os nossos negócios. Então fica claro que a situação do Brasil é um conjunto de fatores climáticos, com diferentes formações geológicas gerando todo esse ciclo de chuvas, que possibilita toda essa riqueza natural que nós temos por aqui. Claro que ainda há muitos outros fatores para serem levados em consideração. O clima é um assunto extremamente complexo, repleto de variáveis, mas já dá pra gente ter uma ideia inicial para servir como uma introdução ao assunto com os elementos que eu apresentei aqui para vocês. E agora que vem a grande questão, será que há chances reais do Brasil virar um deserto? Já há algumas décadas, os cientistas vêm alertando o mundo sobre as possíveis consequências do aquecimento global, que se referem ao aumento na temperatura média do planeta. Ah, lá vem esse papo de aquecimento global. Eu fui pra Itália esses dias, lá tava um frio desgraçado. Pode perguntar pro meu primo Ernestinho, tenho certeza que ele vai concordar. Por isso, muitos cientistas vêm utilizando a expressão crise climática, que não é só esquentar em tudo quanto é lugar, mas alterar este ciclo atmosférico, trazendo cenários imprevisíveis como tempestades, geadas, ciclones e secas,
secas em locais onde antes isso não era comum de ocorrer. Dessa forma, a chance dos ecossistemas locais não conseguirem se adaptar a essas mudanças, gerando um desequilíbrio que pode demorar séculos ou milênios para se recuperar. Nós ainda não sabemos ao certo como o aquecimento global vai continuar impactando o Brasil daqui para frente, mas há chances bem razoáveis desse ciclo de distribuição de chuvas sofrer alterações, promovendo enchentes bizarras em alguns lugares, como nós já estamos observando, e secas inesperadas em outros. Mas o que foi que aconteceu? São Pedro se irritou com a gente? Ao menos se alguém tivesse nos avisado antes. Por isso é bom reforçar novamente que nós temos uma sorte geográfica enorme e ela se chama Amazônia. Essa floresta é o trunfo dos brasileiros, que funciona como uma espécie de bomba hidráulica natural, reciclando as águas que vêm do Atlântico e distribuindo elas para parte considerável do território. E além de armazenar uma riqueza biológica de valor imensurável para a humanidade, como eu bem expliquei neste vídeo aqui, ela também serve como uma gigantesca reserva de carbono, já que as plantas sequestram o CO2 da atmosfera e fixam no seu corpo em forma de matéria orgânica. Por isso, incentivar o desmatamento da Amazônia da forma como ocorreu ao longo da história do Brasil e infelizmente vem se intensificando ultimamente, é como dar um tiro no pé das próximas gerações. Pá, 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 pá. Os índices de desmatamento ilegal da Amazônia voltaram a subir constantemente nos últimos anos, sob a justificativa de ampliar pastos para aquecer a economia, mas o preço que nós iremos pagar por isso no futuro não tem agronegócio que compense. Aliás, em breve eu vou preparar um vídeo sobre essa questão do aproveitamento econômico da Amazônia, e se ele já estiver pronto é só acessar este card aqui. Estima-se que o desmatamento da Amazônia já chegou em cerca de 20% da floresta, o que significa que estamos cada vez mais próximos do chamado ponto de inflexão, que é o momento de não retorno da floresta, em que ela já está tão danificada, em que ela começa a não conseguir mais se autossustentar e começa a se autodegradar com o tempo. Assim, o aquecimento global se intensifica e ainda prejudica todo o sistema climático e de distribuição de chuvas pelo Brasil. Olha aí, é um ótimo negócio pro Brasil. Vocês ficam aí torcendo contra, porra? Pra quem quiser entender bem como ocorreu todo o sistema de desmonte das políticas públicas ambientais, do sistema de fiscalização e das instituições, que resultou em um aumento significativo no índice de desmatamento ao longo de 2019, eu preparei um vídeo inteiro para vocês com uma longa lista de pesquisa, explicando bem detalhadamente como tudo vem acontecendo, e o link estará aqui na descrição para quem se interessar. Mas para compreendermos melhor o processo de desertificação no Brasil, não basta nós olharmos para a Amazônia e para as questões meteorológicas do país. Enquanto o clima garante as secas, as ações humanas promovem a desertificação. Mais especificamente, atualmente cerca de 15% do território brasileiro, passando por 1.491 municípios, em 9 estados, estão classificadas como áreas suscetíveis à desertificação. Já existem amplos estudos para identificar essas áreas, a razão delas estarem nesse processo, além de tecnologias e métodos já desenvolvidos para tentar contornar essa situação. Então fica a pergunta, o que é que nós podemos fazer hoje para reverter esse cenário, evitando a desertificação e fazendo com que o Brasil fique mais verde para as próximas gerações? Para se aprofundar nesse questionamento, então se inscreva no canal para não perder o próximo episódio e compreender melhor se o Brasil está para virar um deserto ou não. Visitem o canal do Terra Negra, também do Science Vlogs, que tem vídeos incríveis sobre o assunto. O canal do Slow funciona graças ao apoio financeiro de vocês, então considere se tornar um apoiador. Com qualquer valor já vai ajudar muito. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, pois eu estou compartilhando notícias e opiniões diariamente com vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!